E aí, meus caros viajantes, domingo é dia de praia, ainda mais num tempo bom como esse. Então, vamos fazer um passeio aqui na praia da Ponta das Canas. E você é o meu convidado aqui no Trips e Flix. E aí, meu caro viajante, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos passeios na praia. Estamos chegando no acesso à Ponta das Canas. Como eu costumo falar, né, faz parte do caminho brasileiro de Santiago de Compostela. É uma praia urbanizada, com uma boa estrutura aí para o banhista, e tem até uma igreja, se você quiser dar uma rezadinha antes de entrar na água. Estacionamento é difícil. E vamos para o acesso principal. Nós temos restaurantes logo na entrada, uma rampa de acesso a cadeirantes, um deságua de esgoto. Não era para ser, mas são águas pluviais que vivem contaminadas. Inclusive é um dos motivos principais fonte de contaminação na alta temporada. A praia conta com guarda-vidas, um posto avançado de guarda-vidas, e o mar, que é uma verdadeira piscina natural. Ó, bem movimentado hoje, domingão, dia 19 de janeiro 2025, e a situação é essa. Olha que beleza. Vamos lá, nosso cantinho predileto para iniciar a nossa longa caminhada pela praia. A situação da balneabilidade. Bom, última medição feita no dia 15 de janeiro. A próxima é justamente amanhã, no dia 20. A situação da balneabilidade são águas próprias ao banho. Olha só que beleza. Então, desde o dia 15 a gente não teve mais nenhum outro boletim. Só que aqui durante a alta temporada ela costuma ficar contaminada. Então é sempre muito bom você dar uma conferida no boletim do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Aqui, pelo visto, ela não sofreu muito com as fortes chuvas que caíram no dia 16. A água está limpíssima visualmente. Estamos aproveitando para passar o dia nas suas barracas. Estamos numa situação aí de maré intermediária, por isso um bom espaço para caminhar. Olha que água maravilhosa, hein? Até fazer uma panorâmica aí, porque merece. Situação maravilhosa. Bom, vamos iniciar nossa caminhada. Dar uma verificada na água. Tá uma beleza essa água, hein? Vou só até um pouquinho mais à frente para mostrar as atrações. A gente tem vários refúgios, mas tem que vir cedo, né, para escapar da cantoria e para pegar um lugarzinho reservado, se você assim quiser. Tem uma trilha, você pode passar e mais ali além. Eu vou ficar só aqui essa região e mostrar
com essa panorâmica fantástica. Praia da Ponta das Canas e você comigo aqui no Trips e Flix. Olha que mar formidável, hein? Olha, gente, a água está maravilhosa. Aqui, ó. Claríssima. Uma temperatura muito agradável. A cara do verão em Florianópolis. As pessoas aproveitando aí para fazer o passeio de caiaque duplo. Uma maré um pouco mais baixa, então a gente consegue passar aqui por entre as pedras. Mas é lógico, né? Não se arrisque quando a maré estiver subindo. A guarda-vidas fazendo a sua ronda. É uma verdadeira piscina ao céu. Essa vegetação maravilhosa. E a natureza em comunhão nesse cantinho especial do norte da ilha. E você aproveitando comigo. É muito bom a gente ver toda essa alegria na praia, as pessoas se divertindo. A gente teve uma semana pesada. Quinta-feira foi o dia que Floripa parou em razão das fortes chuvas que afetaram aqui a região norte, principalmente o acesso, e também a região central da cidade. Mas nada melhor que um dia após o outro, tudo vai se recuperando. E o resultado disso é essa sensação de felicidade que a gente vê nas crianças e nos frequentadores. Mas vamos lá, sei que você quer fazer um passeio pela praia, vamos continuar. Estamos aí, meio da tarde, 14 horas e 20 minutos. A temperatura em torno dos 29 graus. Uma brisa muito agradável. E a tranquilidade. Ó, um banana boat passando ao fundo. E você vê as pessoas bem mais distantes aqui da faixa de areia. Por quê? Porque isso aqui é uma grande enseada muito tranquila de águas rasas e calmas. É o cenário perfeito para as suas melhores férias de verão com toda a família. Bom, e não é por essa razão também, né, por ser águas calmas, que você vai descuidar da segurança. Então, sempre muito atento aí às crianças, aquelas velhas recomendações, né? Se beber, além de dirigir, não faça palhaçada na praia e não se aventure. Cumprindo essas recomendações, eu tenho certeza que o seu dia vai ser excelente. Uma faixa de areia está bem ocupada. Ó, nada como
tomar um sol na cadeira dentro da água. Muito bem, muito bem. Um visual sempre muito bonito, uma praia bem movimentada. Os vendedores também fazendo aí a sua parte do ganha-pão. O choripã que não pode faltar. Ah, o milho também, né? Daqui a pouco a gente vê o Homem-Aranha. O Homem-Aranha já é uma tradição nas praias de Floripa. Tava falando aí do estacionamento. Então, estacionamento aqui é muito pouco para a quantidade de pessoas, então tem que vir cedo. A praia conta com duchas, banheiros químicos totalmente gratuitos, que é uma estrutura excelente aí para você que pretende visitar e conhecer essa beleza aqui no norte da ilha. É uma das praias que fazem parte da grande enseada aqui do norte, começando então a Ponta das Canas, depois Cachoeira do Bom Jesus e depois um pouco mais à frente a praia de Canasvieiras. E se você ainda se aventurar, vai estar lá Canajurê, Jurerê, Praia do Forte e depois atrás a Praia da Daniela. São as praias que constituem essa geografia privilegiada aqui da ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Um pouco mais de algas, essa parte marrom, são as algas trazidas aí pelo movimento das marés e, como eu falei também, muito agitado durante esses dias por conta das chuvas. Meu mar ficou bem movimentado com os fortes ventos. Aí o ponto para você fazer o aluguel de caiaques, stand-ups, para dar uma curtida aí. Aqui a praia ela conta com um deck de madeira, um deck panorâmico, para você no final do dia poder apreciar o lindo pôr do sol. Um parquinho para as galinhas, ou para as crianças, né? Se elas forem comportadas, são crianças. Uma areia fininha, branquinha, escaldante. Bom, ainda bem que agora eu estou aqui com meus calçados apropriados para areia, são sapatilhas. Então, facilita bastante para você. Vai fazer uma caminhada pelas areias ou também pela parte das pedras. O pecado está exatamente aqui, ó. Tá vendo esse deságue? Ele deveria ser só de águas pluviais, mas contamina a praia com esgoto doméstico. Esse é um dos pontos de contaminação aqui da Ponta das Canas que você precisa ficar atento. O ideal então é não se banhar próximo à saída aqui. Então, dê um espaço aí de pelo menos uns 20 metros em cada lado. Aí você vai poder curtir uma água mais adequada. O acesso aqui é bem complicado, porque só tem o acesso principal. E você então tem que deixar o carro mais longe para poder
encontrar um lugarzinho. Por isso que um pouco mais adiante, tem que caminhar um pouquinho mais, aí já fica livre da maioria dos turistas e você pode curtir um ar de praia deserta, em pleno movimento urbano aqui do norte da ilha. As pessoas curtindo o sol. Vou tirar uma selfie agora com um drink. Churros. Churros é um costume que a gente tem aqui nas praias de Santa Catarina. Você vai lá pro Rio, vai para São Paulo, não tem churro na beira do mar. Mas tá valendo, é uma coisa diferente. Se você vier por aqui, de repente, vale a pena experimentar os churros, contemplando essa maravilha de paisagem. Bom, como eu havia mencionado, ó, a gente vai saindo da parte do acesso principal e já vai diminuindo consideravelmente a quantidade de frequentadores. Essa é a saída de uma marina, então também não convém você ficar em frente, porque a movimentação de veículos e embarcações é constante. Tem até aluguel, passeio de lanchas, jet skis. E essa lagoa, ela é muito bonita. Sempre gosto de dar uma visualizada na situação. Só que já vou alertando, ela não é própria ao banho. É um pecado, né? À beira dessa lagoa, nós temos alguns hotéis. E esses hotéis, eles proporcionam, tá vendo? Travessia com embarcações para você não molhar os pezinhos nessa água podre, essa água não muito limpa. Aqui atrás, essa vegetação de restinga é uma área de preservação ambiental. Então não pode colocar barraca em cima, não pode arrancar nada da vegetação, levar florzinhas, então isso não pode. Apenas aproveite, pegue um espaço que você pode compartilhar com a natureza e desfrute de toda essa beleza ao redor. Olha lá, bonitinhos passarinhos. Sim, são passarinhos. Bom, depois dos passarinhos fofinhos, vamos continuar nossa caminhada pela praia, retornando à água. Está uma delícia, muito refrescante. E o sol, o sol, olha, radiante, forte, onipresente.
essa concentração maior são dos hóspedes do hotel. Aí eles atravessam de barquinho, pegam aí os guarda-sóis e cadeiras e podem desfrutar de uma parte mais calma, quase que privativa, aqui nessa beleza na Ponta das Canas. Gostoso esse barulho das ondas. Sem aquele som chato das caixas com músicas ruins. Olha esse barulho dos jet skis. Aqui a área delimitada para saída das embarcações. Um churrascão na beira do mar. Tem uma parte que fica muito mais calmo devido ao contorno da enseada. Dá pra ver peixinhos aqui na água. É um lugar que você precisa conhecer, ou se já conhece, eu vou retornar e desfrutar dessas maravilhas. E lembrando, né, se você gosta de muitas praias, lugares na natureza, explorar novos horizontes, dê uma conferida nas nossas playlists. Você pode encontrar praias não só aqui em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, lá em Pernambuco e até no exterior, Cancún, por exemplo. Então, dá uma conferida por lá, faça um passeio virtual conosco e aproveite, já incentive o nosso trabalho, deixando o seu like, comentando, compartilhando o vídeo, verificando também as nossas playlists, quem sabe dando um valeu demais. Qualquer valor, isso ajuda a plataforma do YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e com isso consegue alcançar ainda mais pessoas. E lá vamos nós, continuando essa bela caminhada de domingo, inspirador, hein? Vamos caminhar até... não, até não, vamos caminhar até em casa ali, Florianópolis, lá em Canasvieiras. Aqui é a saída do deságue da lagoa, então já sabe, né? Se a lagoa está contaminada de vinho, sim, é um dos focos de contaminação. É uma pena, né? Olha um lugar bonito. Fala a verdade, olha só. Você olha, um riozinho limpíssimo, nessa água transparente. Aí você tenta juntar uma coisa ou outra, então deve estar tudo limpo. Ok, já vem o choque de realidade. Bom, hoje eu estou atravessando, eu costumo dar a volta, mas a saída está muito caudalosa, por assim dizer. Aí eu resolvi colocar minhas sapatilhas e dar uma caminhada aqui por dentro da água. Já dá uma diluída no cocô.
Infelizmente as águas são poluídas aí com coliformes fecais. Bom, a história da origem do nome, Ponta das Canas, é porque toda essa região da Enseada havia plantações de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um dos principais insumos de exportação do Brasil colonial. Logo no começo ali, no século XVI, ela chegou a ser mensurada a peso de ouro. Pensou? 1 quilo de açúcar, 1 quilo de ouro? Aconteceu isso. Então, uma das primeiras coisas que se faziam era fazer uma grande plantação de cana-de-açúcar para prover não só açúcar, mas principalmente a aguardente. E esses produtos eram de vital importância aos navegadores que aportavam aqui na ilha de Santa Catarina para reabastecimento nas suas viagens, tanto indo para o sul da América do Sul, atravessar o Estreito de Magalhães, ou vindo de lá em direção ao Caribe e também à Europa. E desde esses tempos memoriais, Santa Catarina sempre foi um referencial. Aqui o acesso é mais através de quem tem casas. Também tem um hotel ali atrás. Inclusive tem uma lagoa bem legal. Você quer que eu mostre a lagoa? Putz, tá bom, vai, vamos lá. Vou mostrar pra você. Você é um pedinte. Não, você é companheiro, minha companheira. Vamos lá, vou mostrar pra você. Esse daqui é o Hotel Torres da Cachoeira. Não é propaganda, tá bom? Não tô ganhando comissão pra falar do hotel, mas só a referência. Temos um mangue, ou pelo menos tínhamos, até ele secar. Ali tem uma passarela. Toda essa aqui é uma área de mangue. E um destaque que eu costumo fazer é que aqui você encontra jacarés. Sim, jacaré, jacarezinho, jacarezão. Não sei se a gente consegue visualizar hoje, em razão aí do grande tráfego de pessoas. Eles acabam se escondendo, né? Com razão. Mas no meio desses mangues aqui, você em dias mais calmos consegue visualizar a fauna local, dentre eles os jacarezinhos. Só vou caminhar um pouquinho ali para mostrar uma das passagens. Afinal de contas, se você vier por aqui também, é um recurso que você pode utilizar para vir para essa região. E a gente está também na divisa entre a Ponta das Canas com a Cachoeira do Bom Jesus. Tá aqui, ó, uma passarela escondida. Ó, o mangue tá muito seco. Então, por isso também a gente não vai ver jacaré nunca aqui, né? E através de alguns acessos a gente tem como chegar à avenida principal. Bem ali, ó, avenida principal. Só que vocês viram que não tem lugar para estacionar, né? Então ou venha de ônibus ou dê uma caminhadinha. E você vai aproveitar todos esses encantos da natureza. Ah, só uma correção, aquele hotel ali não é o Torres da Cachoeira, um pouquinho mais para frente, tá bom?
Então a gente está um pouquinho mais distante de onde eu pensava que estava, mas pelo menos eu mostrei um dos acessos para que você possa vir com mais tranquilidade e aproveitar toda essa beleza de lugar. Essa música, infelizmente, ali é o carrinho de bebida, né? A gente vai ter que fazer uma maratona para sair na frente dele ali, senão vai estragar meu vídeo. Mas vamos lá. Tomara que alguém peça um drink, ou ele se canse, ou desliga essa coisa da caixa acústica lá. Mas beleza. Bom, quadras de esporte de areia, no caso aqui um futevôlei ou um tênis de areia, sei lá. Vamos lá. Eu vou voltar para a água ali, ver se esse cara cansa. É difícil, né? Tem um vendedor de cocada, né? Até que combina, né? Você fica com a boca salgada e come uma cocadazinha. O coco e a cocada. Vamos aproveitar aqui e entrar na água. Opa! Olha só. E agora essa panorâmica para contemplar essa maravilha de dia. É o verão, plena alta temporada em Floripa. Cocadinha, um público seleto. A gente fica entretido com todo esse mar. Tem um baiacu aqui. Você não vai conseguir ver. Mas a água tá bem transparente. Tá vendo? Aqui, que já é o acesso mais difícil, que as pessoas têm que caminhar um pouquinho mais além do veículo, fica praticamente ali uma praia deserta, para que você possa curtir com toda tranquilidade. Só com a chatice ali do som. Vamos ver se a gente consegue passar. Vai ter muito pedido ali para ele, então ele vai ficar aí uns 30 minutos. Bom, algumas nuvens, mas nada que impeça o nosso sol radiante de mostrar toda a sua potência e esplendor. As bandeirinhas de homenagem aí. Argentinos, brasileiros e gaúchos. Vamos lá. Corre da música, Nish. Corre da música. Parece até um bicho morto, né? Mas não é. É um tufo aí de algas marinhas. Olha essa visão. Parece que a gente mudou de praia. Parece que a gente está numa praia semi-deserta, nos confins do Brasil. Essa é uma das vantagens de você conhecer os recantos preciosos aqui de Floripa. E aproveite então, conheça comigo e depois venha desfrutar pessoalmente, de preferência sem caixa acústica. Aqui ó, ouça só o barulho das ondas, o vento acariciando sua pele.
E o sol dourando o corpo, dando essa corzinha do verão, mas que não seja rosa, tá bom? Passe o protetor solar. E a cor desse mar? Sem palavras, né? São tonalidades aí de um degradê formidável. Olha, ouviu? Sim, sem poluição acústica. Só o barulhinho da natureza. Aí, toda essa vegetação, né? A área de restinga, os morros. Dá pra ver também lá os paragliders. Aproveitando, porque ali eles decolam lá da Praia Brava e fazem esses voos panorâmicos. Piratas. Mas atualmente são piratas ainda que a gente paga para poder fazer um passeio. Mas a região já viu piratas reais que provocavam grandes transtornos à população da época. E são muitas as histórias de piratas, corsários, durante os anos iniciais da chamada Ilha do Desterro. Olha o nomezinho, né? Pois é. Aí você fala, mas Floripa é um nome tão bonitinho. Não sei se você sabia, mas Florianópolis é um nome de castigo. Como assim castigo? Foi o presidente do Brasil, sim, o Marechal Floriano Peixoto, foi o presidente ilegal do Brasil. Ele assumiu depois da renúncia de Deodoro da Fonseca, e na Constituição da época o vice não podia assumir. O vice tinha que convocar eleições e nas novas eleições escolher um novo presidente e um novo vice. Só que o Floriano Peixoto, o que ele fez? Sim, ele assumiu na força. E com isso, parte aí dos militares se revoltaram. E essa parte era a Armada, a Marinha de Guerra do Brasil. Então teve a chamada Revolta da Armada. Então eles saíram com suas embarcações de guerra, ameaçando fazer guerra ali no Rio de Janeiro, e se refugiaram aqui na Ilha do Desterro. E aqui construíram fortificações para poder resistir às incursões federalistas. Mas acabou dando errado. Eles foram derrotados. E como a Ilha do Desterro tinha dado abrigo e muitos ainda compartilhavam das ideias de novas eleições, de inconstitucionalidade de Floriano Peixoto, então Floriano mandou um dos seus mais cruéis militares aqui para a Ilha do Desterro, sufocou a rebelião e, de quebra, fuzilou sem nenhum tipo de julgamento grande parte dos revoltosos e aqueles que eles achavam que eram revoltosos também. Aproveitou, já passou o cerol em todo mundo. E como castigo, a Ilha do Desterro foi
nomeada Florianópolis, a cidade de Floriano Peixoto. Justamente tinha um castigo maior que esse. A cidade que odiava Floriano Peixoto passou a se chamar Florianópolis, a cidade de Floriano. É um detalhe da história. Muitos até querem mudar o nome. Só que, infelizmente, as pessoas que não conhecem a história acham que Floripa é um nome simpático. Mas tá aí, é o que temos hoje. Continua sendo Florianópolis. Sabe-se lá até quando. Mas espero que você tenha apreciado a história. É história com H, viu? Não é história não, viu? Não é invenção. Você pode confirmar isso nos livros. Bom, estamos já acabando a nossa parte mais isolada da Ponta das Canas. Tá vendo que agora começa a ganhar mais cores, porque justamente você fica mais próximo aos acessos por via da avenida principal. E assim, uma ocupação maior. E a água continua extraordinária, fofinha, fresquinha. Muitos adjetivos. Ali, outro baiacu tá me perseguindo aqui. Bem ali, ó. Ele vem junto aí com as ondas. E o amor é lindo. Na praia fica ainda melhor. Olha o choripã. Agora que a gente já está terminando de percorrer toda a extensão aqui da Ponta das Canas, coloque aí nos comentários qual parte você achou mais interessante desse passeio. E se você já frequentou, contribua aí com a sua experiência. Bom, ali já é a divisa entre as praias da Ponta das Canas e Cachoeira do Bom Jesus. Eu vou te mostrar a passarela que foi construída para essa temporada, inclusive, e ajuda bastante aqui no acesso. Vamos caminhar pela areia. A areia está quente, mas estou super protegido com minhas botinhas. Tá aí o acesso através da passarela, que também marca praticamente a divisa entre as praias. Bom, a área de mangue não precisa nem repetir, né? Infelizmente é uma fonte de contaminação. Então, não se arrisque, não deixe as crianças brincarem aí com essas águas. E cuidado com o jacaré. Nunca se sabe quando ele vai aparecer, né? Mas fica aí o alerta.
Ali nós temos uma outra passarela para facilitar também o acesso a esse verdadeiro refúgio natural no norte da ilha. É muita faixa de areia ainda para você aproveitar ou guardar o seu lugar. Bem aqui, ó. Você pode vir. Vai estar aqui o seu lugarzinho reservado. Muito bem. Vamos caminhar ali até a próxima passarela. Com esses dias de calor, o mangue deu uma secada, né? Reduziu bastante. E a parte boa é que o seu deságue aí fica reduzido e a contaminação também se reduz. A pessoa se banhando no mangue, não recomendo, mas se tá feliz, tá bom. Eu espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Se puder ajudar o canal, deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações. Dê um valeu demais. Se você quiser contribuir, pode ser qualquer valor, mas isso ajuda a plataforma a impulsionar as nossas publicações. Demais, eu só tenho a agradecer essa sua companhia, recomendar as nossas playlists e te convidar para os próximos episódios aqui no Trips e Flix. É isso aí, um grande abraço e até breve!